Muitos dizem que agora vai mudar. Mas depois que passa aquele momento ali, tudo fica do mesmo jeito. Não é? E aqui no Salmos 15, o título diz assim: o verdadeiro cidadão dos céus. Eu fiquei lá em casa procurando uma palavra e Deus não me deixou procurar muito, porque quarta-feira é dia que eu, Beth e outras irmãs fazemos o evangelismo lá com o pastor Paulo. Não sou ovelha do pastor Paulo, eu sou ovelha do pastor ali da Assembleia de Deus Sede. E ele é um pastor novo, entrou outro dia, agora até me fugiu o nome dele. Roberto Menezes. Mas eu sou uma ovelha, irmãos, que eu gosto de comer outros pastos. Eu sou assim. Eu acredito que assim é que tem que ser com as ovelhas. Até porque aqui, irmãos, cada uma tem uma mãe, mas o pai é o mesmo. Não é? O nosso pai chama-se Jesus de Nazaré. Não é assim? Aquele que morreu, mas ressuscitou. E eu começo dizendo aos irmãos que a palavra do Senhor, ela diz que o reino dividido não subsiste. Então, assim, se existe divisão no reino, eu quero lhe dar uma péssima notícia nessa tarde. Não vai adiantar. Não vai adiantar você jejuar, consagrar, dizimar, ofertar, se ataviar. Não vai adiantar. Então, assim, irmão, para que as coisas deem certo no reino, nós estamos falando do reino de Deus, é necessário estar tudo no prumo. Como assim, irmã Thelma? Está tudo aplanado, está tudo arestado. Irmãos, eu quero dizer para você que eu não sou pedreiro, nem carpinteiro, não entendo nada de obra, mas eu cresci e o meu pai me deixava eu tomando conta das obras que eram feitas lá em casa. Eu cresci em meio de obras, levantando parede, derrubando parede, e o pedreiro ia para lá sentar piso. As irmãs podem dizer assim que aqui a maioria é mulher, como sempre, né? Mas a irmã está falando uma coisa que não tem nada a ver. Tem a ver sim. Quando eu leio aqui o Salmo, você vai ver que tem a ver com o que eu estou falando. E meu pai, quando ele chegava, ele queria, pastor, que eu desse conta. Eu, uma menina com 11, 12 anos de idade, eu tomava conta dos meus 7 irmãos, porque quase todo ano minha mãe tinha neném. E eu sou a mais velha dos 11. E meu pai, ele queria que eu prestasse contas. E se o pedreiro levantasse uma parede, pastor, e ficasse torta, quando meu pai chegava, ele perguntava para mim, por que essa parede está torta? E é mesmo que ele está falando comigo russo. E eu ficava olhando para ele. E aí eu quero que você me explique. Eu não deixei você tomando conta da obra? Certo. E aí eu dizia para ele, pai, eu falei assim, assim, assim com o Zé. E o nome do pedreiro era José e a gente abreviava, chamava Zé. E meu pai metia o pé, porque o meu pai é aquele pai que hoje dizem que é ogro. Mas eu não sou senhora não, viu, irmãos? Anciã não, eu só tenho 52 anos. Mas lá em casa o negócio era muito sério. Lá em casa tinha não é uma pessoa, mas digamos que seja uma pessoa, chamada Mariazinha, que era palmatória. E a palmatória cantava no centro lá em casa. Então assim, irmãos, eu tinha irmãos que ainda estavam mamando, mas aquele irmão que tinha 1 aninho, pastor, meu pai fazia a fila, é como se eu estivesse vendo agora. E meu pai dava assim, só uma assim, beliscadinha, e minha mãe perguntava, para que isso, criatura? E ele dizia para um rir do outro. Então lá em casa era desse jeito. Quem me conhece diz que eu cresci no quartel. E hoje, irmãos, eu quero dizer para você que hoje os valores em muitos lugares se perderam. Essa semana eu estava conversando com a minha sobrinha e com minha prima, e elas estavam falando acerca de privacidade. Irmãos, eu nunca vi filho ter privacidade com o pai. Mas nos dias que nós estamos vivendo, amém. filho coloca a senha no celular.
Eu tenho um filho que ele tem 17 anos de idade. O Senhor me deu ele já prontinho. Não precisei gerar nem parir. Aí é outra história. E eu disse a ele: Felipe, filho não tem que ter segredo com o pai. Filho não tem que ter segredo com mãe. E nessa tarde já foi falado aqui que o pastor, ele pega a cadeira, põe de frente com a outra e fica conversando com Deus. Deus, ele quer isso no meio do povo dele, no nosso meio. O Senhor, ele quer que você faça de contas, não. Ele quer que você acredite que ele de fato está no ambiente e que você tenha reverência. Aleluia. E que você pare para conversar com ele. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos conversar com a mãe, com o pai, com o vizinho, porque tem crente que tem dindinha e dindinho, e contar as coisas. Mas o Senhor quer, pastor, que nós venhamos ter intimidade com Ele. Aleluia. E lá em casa, irmãos, era assim. Olha, eu estava falando hoje com o Senhor lá no quarto, conversando com o Senhor hoje. Parece que o pastor estava lá também, participando da conversa. E eu estava lá conversando com o Senhor. E eu dizendo assim: Senhor, o Senhor é lindo. Porque o Senhor, Ele não, irmãos, dá uma disciplina sem te dizer o porquê você está sendo disciplinado. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus não deixa que nada aconteça sem que antes Ele avise. É assim, pastor? Se eu estiver aqui, irmão, pregando heresia, o pastor pode tomar minha oportunidade de volta. Então, irmão, lá em casa era assim. E muitas coisas aconteceram a partir do dia em que meu pai saiu de casa. Mas, irmãos, aconteceu o pai sair de casa porque Deus permitiu. Porque o Senhor, Ele está todos os dias nos avisando. Eu digo que o Senhor está todos os dias nos dando a receita do bolo. O bolo só vai solar se o problema estiver no forno ou se nós não fizermos a receita certinha, né? Mas se a gente fizer a receita certinha, irmão, o bolo vai sair certinho. Não sou muito chegada a doce, não. Eu gosto mais de fazer comida. Mas às vezes eu arrisco em fazer um bolo. E outro dia eu fiz um bolo, o bolo cresceu assim, ficou todo glamouroso. Quando eu tirei o bolo do forno, que eu botei em cima da mesa, aí eu botei um nome no bolo. O bolo aquebrantado. Porque o bolo ficou todo... Eu acho que eu até falei com o Beto. Beto, você já viu um bolo aquebrantado? Foi o meu. Fiz um bolo aquebrantado. Então, irmãos, é engraçado a gente estar falando assim, mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus, Ele é como uma rosa, que tem cheiro bom, é bonita, mas o Evangelho, mas Ele também tem seus espinhos. E o Senhor, Ele permite os espinhos, irmão, para que nós venhamos nos endireitar, nos consertar. E aí eu tinha que dar conta da parede torta. Meu pai metia o pé na parede, pastor, e derrubava a parede. E aí no outro dia, quando o pedreiro chegava, meu pai estava lá postos esperando o pedreiro, e o pedreiro tinha que fazer tudo de novo. E outra, o pedreiro tinha que pagar o prejuízo do cimento do bloco, se ele fez tudo. Então eu quero dizer para você nesta tarde que para tudo tem um preço, irmão. Todos que vieram aqui deixaram alguma coisa por fazer em casa. Porque não adianta, irmão, você servir a Deus, eu vou lá para passar o tempo. Você está perdendo tempo. Não é? Você tem que ter um propósito. Você está servindo a um Deus de propósito. Amém, igreja? Então, vamos ler aqui o Salmo 15. O Salmo 15, ele diz assim, ó. Senhor, o salmista está perguntando ao Senhor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O salmista perguntando ao Senhor. Quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí o Senhor está respondendo, irmãos. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente, fala com segurança e fala com firmeza, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura,
nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto, o Senhor está falando que nunca será abalado. Então, irmão, se eu fechasse a Bíblia e sentasse lá no meu lugar, Deus já falou. Quando nós pegamos a receita de um bolo, eu volto a falar isso. Principalmente esses bolos prontos. Eu não sou muito amante de bolo pronto. Eu gosto de fazer bolo passo a passo. Mas a receita do bolo pronto, irmãos, ela vem dizendo lá, né? 3 ovos, 1/4 de leite, sei lá, uma colher de sopa de manteiga, blá, blá, blá. Já está dizendo ali. E a gente vai lá e faz o bolo exatamente como está na receita. Dá tudo certinho. Mas a pergunta é, irmãos, por que quando Deus nos dá uma ordem, a pergunta é para mim também, que estou pregando, viu, irmão? Por que não fazemos? E aí eu fiquei lá no quarto, pastor, conversando com o Senhor. Eu falando, Senhor, na semana passada eu estive lá naquela igreja, eu falei a respeito de Moisés, e foi pregado, aquele pastor estava aqui, aquele Cabo Verde, pregou sobre Noé. Não é, irmãos? E eu conversando com o Senhor, eu digo, Senhor, quando o Senhor mandou Moisés ir lá no Egito, Moisés ele questionou, ele teve medo, é uma coisa natural, normal, que nós tenhamos medo mesmo, não é? Se alguém mandasse, se Deus mandasse um de nós agora, irmãos, e falar com alguém que dissesse, nós íamos ficar com medo, né, jovem? Nós íamos ficar com medo, não íamos? Se o Senhor dissesse assim, ó, vá lá falar com fulano, lá em tal lugar, lá na Baixada Fluminense, lá no Rio, você não ia ficar com medo? Primeira coisa que você ia dizer, eu, hein? Não é de Deus. Você ia dizer, não é de Deus, né? Mas aí você ia buscar e orar e o Senhor ia dizer, eu estou no negócio, eu quero que você vá lá na Baixada Fluminense levar a minha palavra. Aí você ia. Mas antes você ia questionar. Talvez você até quisesse passar a bola para o pastor, dizer, não, pastor, ele vai. Que ele já está acostumado, ele é pregador, ele sabe falar, eu não sei. Não é? Foi assim que Jeremias falou. E Jeremias ele ainda falou assim, olha, eu sou uma criança, Senhor, eu não sei falar. Mas eu quero, irmão, dizer mais uma vez, quando Deus chamou Jonas, Deus ele deu uma ordem explícita para Jonas, que era para Jonas, irmãos, ir lá em Nínive e pregar o evangelho para os ninivitas. Está na Bíblia. E Jonas, quem conhece a história sabe o que foi que Jonas fez. Mas eu quero dizer para você o seguinte, irmãos, que quando Deus manda, Deus garante. Talvez você diga assim, a irmã está pregando a mesma coisa da semana passada. Mas não veja por esse ângulo, não. Se Deus está falando a mesma coisa, é porque tem alguma coisa que Deus está querendo que alguém não fez. É, sim, Deus. Porque o Senhor, Ele fala, Ele chama, Ele corrige, Ele convida, mas tem uma hora que Deus Ele intima. E você tem que ir. Mas, irmã, então se eu não for, a obra vai ficar sem fazer? Não, não vai ficar sem fazer. Porque aqui ninguém é insubstituível. O problema, irmãos, não é isso aí. O problema é o depois, se você não for. Não é? E a Bíblia está falando, irmão, dando a receita do verdadeiro cidadão dos céus. Para entrar no céu, tem uma condicional. Tem uma condição. Nós não vamos, né, pastor, entrar no céu de bagagem. Talvez você diga assim, mas irmã, minha mala tem uma rodinha. Não interessa. A palavra está falando que o verdadeiro cidadão dos céus, ele tem que ter aqui, ó, esses requisitos. É aquele que anda em sinceridade e pratica justiça. E fala verazmente. Eu fui pesquisar na internet, verazmente. É aquele que fala, irmãos, a verdade. Que fala com firmeza, né, pastor? Eu não sei se o pastor tem família, tem esposa, mas digamos que tenha. Quando o pastor resolveu assumir um compromisso com uma mulher, o pastor foi lá e deu a certeza, né? Eu quero um compromisso com você. Eu não conheço o pastor, nunca vi, é a segunda vez que eu vejo o pastor. Mas homem é assim, né? Quando ele quer assumir um compromisso, homem, quando ele quer assumir um compromisso, irmãos, ele vai com certeza que ele quer assumir um compromisso. Ainda que o compromisso seja por pouco tempo. Não é? Eu fui moça, eu namorei,
E meu namorado, hoje meu marido, ele foi lá na casa do meu pai pedir para namorar na porta. E foi com aquela certeza. Depois, passado um tempo, ele foi pedir me pedir em casamento a meu pai. E foi aquela certeza. Tem que ter certeza, irmãos. Firmeza. Quando você dá a sua palavra a alguém, a Bíblia diz que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Porque se passa disso, é a palavra que diz, é de procedência maligna. Você não pode marcar um compromisso, você não deve marcar um compromisso com alguém e deixar esse alguém lá com a cara para cima. E não dá uma satisfação. Então o Senhor nessa tarde, Ele está falando, irmãos, que aquele que quer entrar no céu tem que ter essas qualidades aqui. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Não importa, irmãos, quem seja o seu próximo, irmãos. Ah, irmã, mas você está falando isso porque você não sabe quem é minha vizinha. E você conhece a minha vizinha? Nem queira, irmão, saber como é a situação. Mas, irmã, minha vizinha, sim, irmã. Mas o Senhor está falando. Nessa tarde, o Senhor está falando para nós. Aleluia. O verdadeiro cidadão dos céus. Ele não difama, irmãos, com a sua língua. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. A Bíblia está falando aqui, irmão, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo, irmãos, que jure com dano seu, não muda, irmãos. Nós temos que ter firmeza no que vamos falar, certeza quando assumimos um compromisso com alguém, não é? Se a gente não tiver certeza, é melhor que não assuma. Como o pastor já falou aqui, aquele que faz um voto tem que se apressar em cumprir o voto, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolo. O Senhor está nos chamando de tolo? Tá, se você estiver nessa situação, o Senhor está dizendo que você está perdendo tempo. Você fez um voto com o Senhor dos Exércitos. Então se apresse. Eu não sei qual foi o voto que você fez. Eu fiz um voto com o Senhor. E antes mesmo do Senhor me abençoar com o que eu pedi a Ele, eu já comecei a pagar meu voto. E é um voto, irmão, espinhoso, que eu só vou contar depois. Porque eu tenho a certeza, pastor, que o Senhor, Ele vai responder. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de resposta. Aleluia. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu vim conversando, já tinha conversado com o Senhor lá em casa. E aí eu vim pedindo ao Senhor uma resposta. Porque tem 3 meses, fizeram 3 meses que eu perdi o meu sobrinho. Meu sobrinho, ele se envolveu na polícia, matou meu sobrinho no dia 24 de dezembro. Enquanto muitos estavam se preparando para a ceia com meu peru, nós estávamos chorando. E meu irmão está assim muito triste, que era o único filho varão, desejado, amado, querido, planejado. Pense naquela coisa, naquele negócio que você compra. Não é que você fica adorando, não. Mas é que você gosta daquele sapato. Aquele sapato fica gasto de tanto que você usa. Mas acontece, irmão, que aquele sapato, aquela roupa, ela dá certinho em você. Assim foi o meu sobrinho, pastor. O único filho varão. E aí o meu sobrinho, ele faleceu. E pense como ficou meu irmão. Meu Deus. E ele nunca mais, já tem uns meses, que ele não vem aqui em casa. E aí eu vim aqui pensando, Senhor, meu sobrinho se foi com apenas 17 anos de idade, a mesma idade do meu filho. Como será, Senhor? Será que ele se lembrou do Senhor no último momento? Aí quando eu cheguei aqui, que o pastor falou aqui, ele estava falando, né? E a resposta Deus me deu. Que naquele último momento, ele se lembrou sim. E o Senhor o recolheu. E agora eu disse, Jesus, né? Como o pastor falou, eu disse, Jesus, agora eu vou continuar orando para que o teu Espírito console o coração do meu irmão. Porque não adianta você dizer, irmãos, para um pai, para uma mãe, que Deus recolheu, que Deus recebeu o filho. Ele não entende, irmãos.
A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E que o homem carnal ele não entende as coisas espirituais. A palavra do Senhor ela diz assim. Então, irmãos, tem que ser tudo exatamente como a Bíblia diz. Exatamente, irmãos. E aí, quando a gente se encontra com alguém que não está indo aqui por essa bússola, ela diz que nós somos santarrões, não é? Ela diz assim, para que esse vestido comprido? Não é? O Senhor só quer o coração, mas não é nada disso. Eu aprendi, irmãos, que quem gosta muito de um coração, de um tira-gosto, é quem toma saborosa. Não é, pastor? Eu também já tomava, também na gelada, pastor. Eu gostava demais. Um tira-gosto. É, uma gelada. Eu gostava de tomar gelada. Não era muito dada, não, mas tomava uma, duas. Então, esse pessoal, eles gostam muito, irmão, de um tira-gosto, de um coraçãozinho de frango, que é uma delícia. Mas o Senhor, Ele quer o corpo, alma, espírito. O Senhor, Ele quer fazer morada em mim e você, irmãos. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos compromisso com Ele. Você não assumiu um compromisso com a sua esposa? Com o seu marido? Não é assim? Então o Senhor Ele quer que você tenha um compromisso com Ele. Ele chamou para você ter um compromisso. Eu fui à casa do meu irmão essa semana e nós estávamos lá conversando, eu, meu irmão e minha cunhada, os dois são obreiros de um ministério aí. E meu irmão estava falando assim com a esposa dele. Deus, Ele usa quem Ele quer. Ela disse, não acredito. Deus usa fulano e beltrano assim, assado. Usa. Deus usa. Só que o Senhor, Ele não quer só usar. Ele quer fazer morada. O Senhor, Ele quer compromisso. A Bíblia diz que se você abrir a porta, o Senhor vai entrar, cear com você, e você automaticamente cear com Ele. Então eu quero lhe dizer assim, ó, não, abra a porta, deixa o Senhor entrar, e Ele continuar lá com você. Você dormir e acordar com o Senhor. E um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. O Senhor irá arrebatar a sua igreja. Mas para que você entre no céu, você tem que estar inserida, enquadrada nesta palavra. A palavra que diz, aquele que anda em sinceridade, irmãos. Lá no livro de Mateus, vamos lá para o livro de Mateus. Mateus 24. Forte. Rapidinho. Não vou tomar tempo. Os irmãos não esperem, irmãos, eu ficar, sabe, chacoalhando para um lado e para o outro, porque até aqui eu digo que não vai acontecer isso, a não ser que Deus queira mesmo. Eu sei que tem pregadores que dão cambalhota, plantam bananeira, mas o Senhor, Ele está falando e Ele fala como Ele quer. Aleluias! E a Bíblia diz, não, perdão, Mateus não, Salmo 24, perdão. Mas o Senhor, irmãos, a Bíblia diz que Ele falou com o servo dele, quando ele estava lá na caverna. O Senhor falou através de uma brisa suave, não foi, pastor? O Senhor, Ele fala, irmãos, através do tufão, do furacão, do maremoto. O Senhor, Ele fala. Mas não se esqueça que Ele é Senhor. Ele fala como Ele quiser falar e quando Ele quer falar. O Salmo 24, irmãos, fala assim, ó: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam, porque Ele a fundou. O Senhor fundou a terra, o Senhor criou a terra, sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Mais uma vez, o salmista está perguntando: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E o Senhor, mais uma vez, está respondendo, Sara: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O Senhor está mais uma vez chamando o seu povo para um concerto. Aleluia. Mais uma vez eu vejo o Senhor no meio do povo dele como um prumo. Dá-se o cimento, irmãos, na parede, e depois vem com o prumo, ó, para ela ficar toda certinha. Porque senão, quando você for assentar o piso,
Vai dar um trabalho terrível, vai gastar muita argamassa, né, pastor? É, sim. Então tem que aplanar tudo, deixar tudo arestadinho, irmãos. E aqui o Senhor responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida, a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, da sua salvação, do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O Senhor está falando, irmãos, com certeza, nos dizendo com certeza como é que nós temos que andar. Mas o problema é que existe no nosso meio, irmãos, muito achismo. Muito achismo. Eu acho assim. Ah, mas eu penso assim. Mas a palavra está falando, irmãos, aqui como é que nós temos que andar. E se formos andar como achamos e pensamos, vamos ficar aqui com um grupo de pessoas que está dizendo que vai ficar aqui. Elas estão até de férias, porque está na pandemia. Então elas não estão de porta em porta batendo, porque elas saíram de férias, né? Então, se começarmos e acreditarmos que no achismo e como pensamos vai dar certo, eu quero dizer que não vai. Você vai ficar aqui com eles. E aí o Senhor prossegue falando: e receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, irmãos, desde o momento em que começou aqui o culto, desde o momento em que essas portas, irmãos, se abriram para que fosse proclamada, pregada a palavra do Senhor, o Senhor está falando. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. E o que me chama a atenção, irmãos, é que a palavra fala quem tem ouvidos. Então, tem pessoas que têm ouvido e não ouvem. Ele não tem nenhum problema auditivo. Mas o Senhor está falando e Ele está dizendo: agora não, Senhor. Ah, eu não penso assim. Eu não vejo assim. Mas eu sempre digo, irmãos, e os irmãos sabem disso, que o problema de uma queda muitas vezes não é na hora, é depois. Quando se vai fazer lá no raio-x, é por isso que existe o raio-x. Fulano caiu, depressa, leva, vamos fazer um raio-x para saber se quebrou o osso. Então o problema da queda, irmãos, não é na hora, muitas vezes, é depois. O problema do soco não é na hora, é depois. Né? Então, irmãos, vamos procurar fazer como o Senhor tem nos instruído na palavra. Vamos procurar andar em sinceridade. Mas a irmã, não importa a vida da irmã. Vamos andar em sinceridade, irmãos. Não importa, irmão, o seu vizinho, não importa o seu marido, a sua esposa. Vamos andar em sinceridade. Porque fiel é aquele que nos chamou. Ele é fiel para cumprir. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer que eu, com 18, 19 anos, eu não conhecia o Senhor. Mas a pessoa com a qual eu namorava, a mãe dele era crente, até hoje é viva, é uma senhora. E ela me levou para a igreja. E quando chegou lá na igreja, Deus usou um vaso para falar que no nosso meio tem alguém com diabetes, era eu. O Senhor me curou da diabetes, eu nem conhecia o Senhor. O Senhor ele já cuidava, irmão, de mim. Né? Passado algum tempo, eu fiquei 2 anos sem andar, porque eu tinha um problema sério de garganta, nunca cuidei como devia. E aí, o médico me disse que para mim não tinha mais jeito, eu com 18, 19 anos.
Uma porrada por cima da outra, né? Primeiro diabetes, depois esse problema aí. Mas o Senhor, Ele sabe qual tratar da gente. O Senhor conhece cada um aqui, irmãos. O Senhor tem a chave de fenda certinha, porque existem vários tipos de chave de fenda, para vários tipos de parafuso. Então o Senhor sabe como tratar com cada um aqui. Eu estou terminando, pastor. E aí o que foi que aconteceu? E aí eu trabalhava na casa de uma médica, que Deus abençoe essa mulher. Eu com 19 anos, e aí comecei a fazer os exames, porque meus rins foram parando. Foi parando tudo assim gradativamente. Foi parando. E aí ela fez os exames e estava lá, irmãos. A bactéria que era da garganta passou para os ossos. E a bactéria, ela tinha uma preferência, as articulações. O punho, o cotovelo, joelho, tornozelo. E aí, por isso eu fiquei 2 anos sem andar. E aí a pessoa que eu namorava, como minha casa estava sempre cheia, ele tinha a oportunidade de estar lá comigo, porque minha casa estava sempre cheia. Estava lá meu pai, minha mãe, era um revezamento. Parecia sentinela, sabe? E aí, quando foi se ver, pastor, irmãos, eu estava com câncer nos ossos. Meu. Novinha, com 18, 19 anos. E aí, um tempo depois, eu fui, conheci a Jesus e Jesus me curou. Aleluia. Eu estou assim, abreviando o testemunho. Abreviando não, eu estou resumindo. Mas eu quero dizer, irmãos, que para eu chegar até aqui, teve uma condicional. Houve uma condicional. Quando eu aceitei Jesus, o Senhor falou comigo no Salmo 37. O Salmo 37, vamos para o Salmo 37, irmãos. Salmo 37 diz assim, ó. A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. E o Salmo 37 diz assim, ó, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Era eu. Cedo eu seria ceifada como a erva e iria murchar como a verdura. Já estava murchando. Confia no Senhor e faze o bem, habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. O Senhor estava dizendo assim para mim, olha, Thelma, a sua história pode mudar, mas você tem que fazer isso aqui que eu estou te falando. Eu estou te dando a receita do bolo. Deleita-te em mim. O Senhor estava dizendo assim, ó, tenha prazer em mim. Pare de ficar correndo atrás do trio elétrico, querendo ver Margareth Menezes dançar. Eu amava ver Margareth Menezes fazer lá as performances dela. Irmãos, eu tive um pai, meu pai ainda é vivo, eu volto a dizer. Mas meu pai é aquele pai que chegava junto. Com ele não tinha esse negócio que o namorado era alto, forte. Não. Ele chegava junto mesmo. Ai de mim que meu pai me pegasse na esquina ali conversando com alguém. Eu apanhava. Mas eu brinquei, corri atrás do trio, subi e desci. Todas as vezes que chiclete com banana, ainda no começo, mandava bota a mão para um lado e pulou para o outro, eu dava lá atrás, irmãos. E eu não tinha medo, não. E eu ia sozinha, pastor, para o carnaval, viu? Levava meus irmãos pequenos e dizia assim, ó, eu estou trazendo vocês para o carnaval para não ficarem atabaroados, sem saber o que é um trio elétrico, pensando que um trio elétrico é uma nave espacial. Brinquei um ano de carnaval com meu pai, achei o máximo, meu Deus. Quem era que tinha a oportunidade de brincar o carnaval com o pai? Eu brinquei o carnaval com meu pai. Eu quero dizer para os irmãos que, apesar de muita sova que eu levei do meu pai, eu amo meu pai. Glória a Deus. E nós estamos orando, eu digo nós, porque na minha família, na minha parentela, existem pessoas que servem a Jesus. E nós estamos orando para que o Senhor salve aquele homem. Aleluia. Porque é um homem de coração duro, pastor. Mais duro que esse piso aqui. Mas o Senhor é aquele que tem, irmão,
irmãos, um abacaxi próprio para amolecer carne dura. Olha aí. Porque se as irmãs não sabem, abacaxi amolece carne dura. E se você botar muito abacaxi na carne, a carne vira lama. Então nós estamos orando para que Deus envie, sabe? Crie a situação, a circunstância, para que meu pai venha se aquebrantar na presença do Senhor. E aí, irmãos, estava eu toda atrás do trio elétrico. E hoje, muitas vezes nós temos que fazer a obra no Vale da Muriçoca, do Mosquito, do Pernilongo, sei lá mais onde. E a gente não vai porque estamos com medo. Não estou dizendo que eu sou Mulher Maravilha, não, irmãos. Eu tenho medo sim. Quem é que não tem? Mas o segredo é você colocar Jesus na frente, aleluia, jejuar, orar, consagrar. Porque a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, o Senhor está lhe dando a receita. Aleluia. Você tem que ficar primeiro na parte A do versículo. Se sujeitar, se prostrar. Sim, Senhor, eis-me aqui. Fazer igual Davi. Olha, essa armadura, ela não cabe em mim. A Bíblia diz que Saul emprestou a armadura dele para Davi, mas Davi não quis. Porque Davi, ele até vestiu a armadura, mas ele não conseguiu andar, porque a armadura era pesada, não é? Mas é você se revestir com a armadura de Deus. Porque, irmãos, cada um aqui calça um número. Possa ser que o sapato de alguém aqui dê no meu pé. Mas é bom que cada um tenha o seu sapato e a sua roupa. E o Senhor, Ele está dizendo, ó, sujeitai-vos, pois, a mim. Primeiro, a parte A do versículo. Aí depois que você se sujeitar, se prostrar diante de Deus, reconhecer o senhorio dEle, pronto, o Senhor vai lhe capacitar. Aí quando você for lá fazer a obra, a visita, o diabo vai partir em retirada, irmãos. Porque eu cheguei, não. Porque o Senhor é na sua vida. Porque até isso já foi dito aqui hoje. Tem gente que pensa que é. Mas quando Deus mandou Moisés ir, Moisés perguntou, Senhor, o que é que eu vou dizer? E o Senhor falou, diga a ele que o grande eu sou mandou você. Então, se nós nos revestirmos do poder de Deus, procurar, está aqui na palavra. Irmãos, dançar no mistério é muito bom, né, irmão? É bom, né? Dar toda a terra para o Senhor. É ótimo, é maravilhoso. Mas, irmãos, o que vai fazer a diferença é isso aqui, ó, a palavra. É a palavra, irmãos, que vai libertar, pois se verdadeiramente, a Bíblia é assim, vos libertar, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. É a palavra. Eu vejo pessoas dizendo que o louvor liberta, o louvor não liberta. A Bíblia diz que Davi tocava a harpa. A Bíblia fala assim, pode procurar no seu endereço aqui agora, mas está na Bíblia. Que Davi, quando Saul estava lá, endemoniado, que foi Deus que permitiu, Davi tocava a harpa e o espírito maligno que estava em Saul saía. Ele ia ali dar uma volta, tomar um ar. Mas quando Davi parava de tocar a harpa, o espírito maligno voltava. Então, queira estar balizado aqui na palavra. Mas muitos estão assim, ó, buscando assim, ó. Hoje tem um culto ali de libertação. Aí quando chega no culto de libertação, irmãos, toca-se os tambores. É ótimo, irmãos. A gente chega lá, os tambores tocando, aqueles hinos ritmados. Arrepia assim, puxa, dá vontade de a gente entrar na dança, dá vontade, né? Como Davi entrou. Mas melhor do que, irmãos, os hinos ritmados é a palavra. É a palavra que liberta. Ninguém pode ir contra a palavra. Aleluia. É a palavra de Deus. O Senhor está dizendo nesta tarde para a igreja dele: sujeitai-vos, pois, a mim.
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro é se sujeitar a Deus. Como, irmão, se sujeitar a Deus? Orar, jejuar, consagrar, se santificar. E depois que você fizer tudo isso, limpar o altar, tirar as cinzas, aí agora vai dar certo o negócio. Não adianta, irmãos, ir evangelizar de qualquer maneira. Não adianta evangelizar brigada com o marido. Brigada com a esposa. Não adianta, irmãos, ir evangelizar você estando na prostituição. Não adianta você querer fazer a obra. Por fora você está bem vestida, mas por baixo só o Senhor sabe. Eu quero pedir perdão à igreja, mas eu não vou sair daqui sem falar aquilo que eu quero falar. Aleluias! Porque, irmãos, assim, irmã Beth, a gente olha assim, não estou aqui dizendo que tem ninguém aqui assim, que aqui não tem ninguém assim. Mas tem pessoas que estão muito ataviadas. Mas o íntimo dela só o Senhor conhece. Tem pessoas, irmãos, no nosso meio que estão nessa situação. Irmão, você veio para falar mal do irmão? Não. Eu vim para pregar a palavra. Aleluia. O Senhor está querendo santidade. Oh, glórias. Santidade não é só o copo. Não é só um vestido comprido, irmão. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele vê o profundo e escondido. O Senhor, Ele sabe o que eu estou vestindo aqui por baixo do meu vestido. Porque existem pessoas em um meio, mulheres, que estão nessa situação. Ela está guardando a cicatriz, pastor, eu não sei o que dizer. Ela está guardando o fundamental, o pedreiro já. Mas você não é dele, você não sei o que dizer. E os homens também têm coisas que eles estão guardando para que ainda eu não sei. Você aceitou Jesus? Né, irmãos? A Bíblia diz que se quem, olha, tem um si na frente. Se quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo. Ou foi uma coisa assim, outra não? Que se fizeram novas. Tudo. Mas, irmã, ainda tem tanta coisa velha em mim. Então se sujeite a Deus. Se aproxime de Deus hoje. Diga a Deus, eu quero que o Senhor arranque. Irmãos, tem coisas que é necessário serem arrancadas. Tem coisas que é necessário serem tiradas. Porque nós podemos tirar esse púlpito daqui e voltar para ali. Mas tem coisas que é necessário serem arrancadas. Eu estava conversando, se não me falha a memória, ontem com meu marido. E falando com ele de árvore. Eu já vi pessoas que não quer mais aquela árvore ali por algum motivo. Aí serra a árvore, aí bota o veneno para ela não nascer mais. Aí ela vai morrendo. Pronto, é o dia que remove aquela árvore e aí planta outra. E a Bíblia fala de árvore? Fala. A Bíblia diz que toda árvore que não der fruto é para arrancar, né, pastor? E lançar no fogo. Meu. Poxa, mas que Deus radical. Não, o Senhor não é radical, não. O Senhor é justo, irmãos. Porque antes do Senhor, Ele dá disciplina, Ele está falando. A Bíblia diz que Jesus, Ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Então, meu pai, antes de me castigar, de nos punir, ele falava, ele avisava. Ele ainda dizia assim, eu não sei vocês, mas lá em casa era assim. Meu pai dizia, você está no meu caderno. Era um caderno na memória. E que memória? Que no dia da sova ele se lembrava de tudo. Eu já tinha até esquecido. Mas ele se lembrava. E eu glorifico e exalto, irmãos, o nome de Jesus. Porque eu volto a dizer, cada um aqui tem algo para ser ou tirado ou acrescentado. E o Senhor, Ele tem a chave de fenda certa para cada tipo de parafuso a ser apertado ou folgado um pouquinho. E se o Senhor não tivesse usado Alberto, que é o meu pai,
para tratar comigo, talvez hoje eu não estaria aqui. É. Porque para mim, tanto fazia como tanto fazia. Se fosse homem, grande, gordo, magro, se eu tivesse que ir lá, pastor, falar, eu ia lá e falava. Para mim não tinha esse negócio. E vou dizer para os irmãos, e hoje mudou. Mas a irmã hoje vai e vou, só que hoje eu vou no nome de Jesus. Aleluia. É no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho um marido que ele é uma bênção. Eu digo que se eu tivesse que casar, eu casaria de novo com a mesma pessoa. E passamos assim por muitas lutas no meio da minha parentela. Que a parentela do meu marido, ela é assim, quase reta. A minha faz umas voltas assim. Ele tem umas coisas, não convém agora falar. E aí, eu sempre estava guardando meu marido. Minha mãe dizia assim, ó, a mulher ela não deve ter marido para colocá-lo em ponta de faca. Você pode resolver? Resolva, irmão. A palavra do Senhor diz que as coisas já estavam muito pesadas, a carga estava muito pesada para Moisés. E aí Moisés dividiu lá com Jetro, com o sogro. Você pode resolver? Resolva. Se você não pode resolver, olhe que você é serva de Deus. E se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, ouça o conselho que o Senhor está lhe dando. Quando seu marido chegar, espere ele descansar. Depois então você vai lá com jeitinho. Contar ele, falar para ele como foi o seu dia a dia, o que foi que houve com o menino, o que foi que o menino fez. Era assim lá em casa, irmãos. Irmã, seu pai e sua mãe eram crente? Não conhecia Jesus. Nós éramos todos do candomblé. Minha avó morreu e deixou toda aquela herança maldita para o meu pai, que consequentemente ia ser minha. Mas meu pai jogou tudo fora. Mas lá em casa era assim, pastor. Quando meu pai chegava, a água dele do banho já estava quente. Meu pai só toma banho quente até hoje. Estava tudo ali. Mas hoje, no nosso meio, mulheres crentes que falam em línguas estranhas, tomam ceia. Misericórdia. Tem que ir lá no gabinete para o pastor aconselhar as mulheres como é que tem que fazer com o marido. Irmã, e você é perfeita? Você esquenta a água do seu marido? Não. Meu marido só toma banho frio. Não toma banho quente. Mas, irmãos, aquilo que eu posso resolver, quando o Gilson chega, eu só comunico. Gilson, aconteceu isso. E você fez o quê? Já resolvi. Então, irmãos, o Senhor, nesta tarde, mais uma vez, Ele está falando. Mais uma vez, Ele está dizendo assim, ó, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito, que Espírito? Espírito Santo está falando para a igreja. Nós temos aqui, nós mulheres, temos aqui na mão, irmãos. É só saber usar. Né? A gente ora, a gente consagra, porque hoje em dia Jesus, nós temos um forte aliado. Eu costumo dizer que Jesus e eu somos a maioria. E quem que vai se opor à maioria? Não é? Quando tem uma votação, quem que ganha? A maioria. Então Jesus e eu, Jesus e você, sempre Jesus no centro, são a maioria. E com certeza, irmãos, a vitória vai ser sua segundo, como orou a irmã Beth, a vontade do Senhor. Amém? E eu quero desde já profetizar sobre a vida de cada esposa e esposo também nessa tarde. Toda sorte de bênção espiritual, material, aqueles que ainda não casaram. Que o Senhor venha abençoar, não, irmã Sara? Que o Senhor, irmã Sara não, que eu já sei. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha dar um esposo assim de Deus, uma esposa assim de Deus. Que venham falar a mesma língua, porque é horrível quando você fala português e o outro fala russo, você não entende, né? É horrível, né? Mas eu quero lhe dizer assim, ó, ore, busque de Deus. Eu, irmãos, não conhecia o Senhor, mas eu tinha um propósito, eu queria ser esposa. Aí você vai dizer assim, mas também, Mantelma, com o pai ogro, mas eu queria ser esposa, irmãos. Eu não queria ser a outra, eu queria ser esposa. Eu pensava assim, ó pastor, eu quero ser esposa porque eu não quero ninguém na minha porta dizendo assim, ó, eu vim buscar o leite do meu filho. Ó, o menino está doente. Não, eu quero ser a titular. Minha mãe dizia que quem é dona manda
manda e não pede. E você é dona do seu marido e mantém uma não. Eu sou dona da minha casa, eu sou a esposa. Então, irmãs, coloque um propósito no seu coração. Eu quero ser esposa. Eita Eu Deus. quero ser a titular. Eu quero poder dar o braço ao meu varão e sair tranquila. Eu quero poder dar o braço à minha varoa e sair tranquilo. Sem ter ninguém apontando. Amém? E o Senhor, como diz aqui no Salmo 37, e Ele concederá o desejo no teu coração. Mas vá primeiro para a parte A. Deleita-te no Senhor primeiro. Tenha prazer nas coisas do Senhor. Mas, irmão, não tenha prazer. Ore. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor porque Ele dá. Então, irmãos, eu vou por essa receita. Eu costumo dizer que o faz de conta funciona. Faz de conta, Senhor, que eu já recebi o meu carro. Faz de conta, Senhor, que já apareceu o varão. Aí você começa a orar. Mas se ainda não apareceu, faz de conta. Mas se você não quiser usar o método faz de conta, você faz uma lista de como é que você quer o varão e apresenta ao Senhor. Porque eu fiz isso e não era crente. Eu tinha 14 anos de idade. Eu digo, Senhor, eu quero um namorado. Eu só não falei que era marido, porque eu não sabia. Que me ame e me respeite. E que a gente namora por muitos anos. E aí eu conheci a pessoa que hoje é meu marido. Nós já temos 21 anos de casados. Na frente da porta ele fazendo maromba, que antigamente os jovens faziam muita maromba, hoje eu não sei. E aí namoramos 6 anos, noivamos 6 anos. Nunca moramos juntos. Lá em casa não tinha esse negócio de morar junto. Lá em casa essa lei foi implantada depois que meu pai saiu. Mas na gestão do meu pai, quem quisesse morar junto tinha que primeiro casar. E graças a Deus que eu fui dessa gestão. E aí 12 anos depois, eu estou falando isso para a glória de Deus, hein? Não é porque eu sou a tal não, viu? 12 anos depois eu casei. Eu tenho lá o meu álbum. Entrei lá na igreja como eu queria, a glória de Jesus. Meu pai todo sorridente. E estou casada até hoje. Está na mão do Senhor meu casamento. De vez em quando surgem aí umas ameaças, a gente ouve aí algumas palavras. Outro dia alguém me falou assim, tal coisa. Eu falei, bem, se você aguentar com a mão de Deus, não vá lá, vou para meu marido. Então, irmãos, tenha propósito com Deus. Não venha para a igreja para passar o tempo. Não venha para a igreja só porque está calor e aqui tem um ventilador. Não. Venha para a igreja com certeza de quem você está buscando. Tem propósito. Pode parecer até que não está acontecendo nada aqui, mas está acontecendo. O Senhor ele está aqui. Aleluia. Então tenha propósito. O nosso Deus é um Deus de objetivo, de propósito. O nosso Deus é um Deus de certeza. E Ele vai conceder o desejo do seu coração segundo a vontade dEle. Amém? Porque o Senhor ele sabe o que nós precisamos, não o que merecemos. Porque se for por merecimento, ó, não merecemos nada. Mas é porque o Senhor ele é misericordioso. Toda vez que você se lembrar de mim, Thelma Barreto, que congrega na sede, ovelha do pastor Roberto Menezes, se lembre, aquela irmã, ela só está naquela situação que ela contou, é por causa da misericórdia de Deus. Porque se não fosse por isso, irmão Bete, vocês nem iam ouvir falar de mim. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.